O cheiro ainda está no ar. Um cheiro doce demais, colado na minha memória como se fosse uma cola invisível. Eu sei que você já sentiu isso. Aquele instante em que algo parece fora do lugar, mas ninguém mais percebe. Minha vida inteira parecia perfeita, como uma mesa posta para um banquete. Flores frescas, talheres brilhando, tudo no lugar. Mas basta um olhar atravessado, um silêncio mal colocado, e a mesa desmorona. Foi exatamente assim comigo. Eu acreditava nele. O homem que dizia que eu era seu porto seguro, que me prometia fidelidade até o fim. Por anos, eu me deixei embalar nessa música repetida, doce e enganosa. Até que percebi a pausa, a nota errada, o compasso quebrado, os retornos cada vez mais tarde, o celular guardado como se fosse um cofre, as desculpas ensaiadas, todas com o mesmo tom vazio. E então veio o dia em que minha pele se arrepiou antes mesmo da prova aparecer. Senti no ar. O toque dele já não era meu. A voz carregava outro nome. Era como um relógio parado em cima da parede, marcando sempre a mesma hora errada, me lembrando de que algo estava condenado a quebrar. A traição não chegou como uma tempestade. Ela pingou devagar, como água de torneira mal fechada, enchendo o balde até transbordar. E quando transborda, o que fazer? Fechar os olhos? Fingir que nada aconteceu? Ou olhar de frente, mesmo que doa? Eu encontrei mais do que suspeitas. Encontrei provas que não deixavam espaço para desculpas. Palavras escritas para outra. Objetos esquecidos. E o detalhe que queimava mais do que fogo. A certeza de que eu era apenas uma peça de reposição, guardada em silêncio, enquanto ele vivia outra vida por trás das minhas costas. Naquele instante, minha respiração ficou presa no peito. O mundo ao redor continuava. O barulho dos carros na rua, o cachorro latindo no quintal. Mas dentro de mim tudo silenciou. É como estar diante de um abismo. Ou você recua, ou aprende a usar as próprias asas. E eu me perguntei, até onde um homem acredita que pode ir sem ser descoberto? Até que ponto alguém acha que pode me reduzir ao nada, sem esperar que eu me levante? O risco era claro. Não era apenas sobre infidelidade. Era sobre dignidade. Era sobre me olhar no espelho e ainda reconhecer a mulher que um dia sonhou. E é nesse ponto que a história começa a virar. Porque quando você é empurrada para o fundo, descobre que existe uma força escondida. Uma força que não precisa de gritos, mas de silêncio calculado. Uma força que prepara o terreno para que cada mentira seja arrancada pela raiz. O que ele nunca imaginou é que o próprio segredo se transformaria na armadilha perfeita. Eu lembro do peso dos minutos naquela noite. Cada gesto dele era uma confissão muda, embora ele acreditasse que estava encenando a perfeição. O jeito como escondia o celular no bolso, como evitava meu olhar, como inventava desculpas apressadas para justificar atrasos que já não precisavam de justificativa. Era como assistir a uma peça de teatro ruim, onde o ator esquece as falas, mas ainda insiste em continuar no palco. Eu me tornei espectadora silenciosa de uma mentira que crescia dentro da minha própria casa. E é curioso como o corpo percebe antes da mente. O ar parecia mais denso, o cheiro dele diferente, impregnado de perfumes que não combinavam com a nossa cama. Havia momentos em que a própria sala parecia me observar, como se cada móvel guardasse segredo. O sofá em que antes nos sentávamos lado a lado tornou-se apenas cenário de distâncias invisíveis. O silêncio, esse sim, era ensurdecedor. Um silêncio que gritava. Não era apenas ciúme. Era a dignidade que me escorria pelos dedos. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar sendo reduzida, diminuída pouco a pouco, até que quase não sobra nada além de uma sombra. Cada mentira dele me roubava um pedaço, e eu sabia que, se continuasse calada, acabaria acreditando que merecia tão pouco. Foi nesse ponto que a dor se transformou em observação. Comecei a reparar em cada detalhe. O barulho discreto das mensagens chegando tarde da noite. O sorriso que não era para mim. O descuido de um lenço esquecido. O reflexo da tela iluminando o rosto dele enquanto dormia de costas para mim. Cada fragmento era uma peça que, aos poucos, completava o quadro inteiro. E quando o quadro se revelou, não havia mais espaço para dúvidas. Eu não era louca, não era insegura, não estava inventando. Eu tinha em mãos a verdade que ele escondia com tanto zelo.
A traição já não era apenas suspeita, era fato. E, dentro de mim, algo mudou. O medo deu lugar a uma calma afiada. A mesma calma que precede a queda de um trovão. Foi nessa calma que percebi. Eu não precisava mais implorar por respostas. Eu não precisava gritar para ser ouvida. O verdadeiro poder está no silêncio de quem sabe esperar o momento certo. E talvez seja por isso que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação, porque reconhecem esse instante em que a vida muda de direção. O que ele não sabia era que, enquanto fingia viver duas vidas, eu já desenhava um caminho só meu. Um caminho que não passava por lágrimas desperdiçadas, mas por algo muito maior, algo que ele jamais imaginaria. E quando a oportunidade surgiu, eu estava pronta, com cada peça no lugar, esperando apenas o instante exato em que a mentira cairia sozinha. Mas o que acontece quando a máscara se desfaz diante de todos? É aí que a história realmente começa a queimar. A cada dia que passava, o peso do segredo crescia como uma pedra escondida dentro do meu peito. Eu andava pela casa e tudo parecia carregar a marca da mentira. As cortinas que um dia escolhemos juntos, agora fechadas demais, escondiam não apenas o sol, mas também a sombra da traição. A cama, antes lugar de descanso, havia se transformado em palco de ausências. Até o simples tilintar dos talheres no jantar se tornava um lembrete de que havia algo quebrado entre nós. A dor não estava apenas nele. Ela se espalhava como rachaduras silenciosas que ameaçam derrubar uma parede inteira. Havia momentos em que quase me convencia a desistir do plano. Pensava em como seria mais fácil fingir, seguir adiante como tantas mulheres fazem, mascarar a ferida e continuar respirando. Mas logo vinha a lembrança dele rindo ao telefone, de costas para mim, com uma intimidade que não lhe pertencia mais. Essa lembrança queimava como ferro em brasa. Era impossível ignorar. Eu sabia que, se aceitasse aquela realidade, estaria assinando minha própria invisibilidade. E, no entanto, havia também medo. Medo de estar cruzando um limite. Medo de perder o controle daquilo que começava como vingança silenciosa. O medo era como uma lâmina fria encostada à minha pele, me lembrando de que cada passo precisava ser preciso, calculado. Um erro poderia me transformar em vítima novamente. Mas junto ao medo vinha outra sensação: esperança. Não a esperança dele mudar, mas a esperança de me libertar, de olhar para frente sem carregar correntes invisíveis. Era esse contraste que me mantinha firme. Luz e escuridão dançavam dentro de mim, e a cada oscilação eu sentia que estava mais próxima do momento inevitável. O corpo dele me denunciava mesmo sem palavras. Ele chegava tarde, suado, mas não com o suor do trabalho. O cheiro de perfume barato impregnava suas roupas, e havia sempre um ar de satisfação mal contida, como se tivesse vencido algum jogo secreto. Eu observava em silêncio, enquanto por dentro uma tempestade se formava. É estranho como a calma aparente pode esconder tanto. Por fora eu oferecia sorrisos calculados, mas por dentro já estava alinhavando cada detalhe do desfecho. Os vizinhos comentavam sobre a nossa família como se ainda fossemos exemplo de união. Eu ouvia e guardava esse contraste como munição. Porque eu sabia, quanto mais perfeita a imagem que ele projetava, maior seria a queda quando a máscara fosse arrancada. A ruína nunca acontece no escuro, ela acontece sob luzes fortes, quando todos estão assistindo. E então comecei a imaginar como seria esse momento. Não um confronto íntimo, abafado entre quatro paredes, mas algo maior, algo que ninguém pudesse negar ou apagar. Um acontecimento que gravaria sua vergonha na memória de todos que nos conheciam. Eu não queria apenas descobrir a verdade. Eu queria expô-la. O silêncio se tornou meu aliado. Ele acreditava que eu aceitava. Ele acreditava que o jogo estava ganho. E quanto mais acreditava, mais fundo ele cavava a própria armadilha. Mas ainda havia algo que ele não sabia. Algo que estava ali, guardado, esperando para transformar sua confiança em desespero. E quando chegasse a hora, não haveria volta. Às vezes eu me pegava observando detalhes pequenos, quase banais, que ganhavam peso desproporcional dentro da minha mente. O barulho da chave girando na fechadura mais tarde do que deveria. O som do chuveiro ligado por tempo demais, como se a água pudesse lavar não apenas o corpo, mas também a culpa. Até mesmo o modo como ele largava os sapatos no canto da sala,
sem se importar se o barulho me acordava, parecia um recado silencioso. Eu já não fazia parte das suas preocupações. Era nesses instantes que a realidade se tornava mais cortante do que qualquer prova escrita. E, no entanto, havia momentos em que o coração me pregava peças. Quando ele se sentava à mesa e perguntava como tinha sido meu dia, por um segundo quase parecia o homem que um dia amei. A memória é traiçoeira, insiste em colocar flores nos lugares onde só restam espinhos. Eu me via dividida entre a saudade daquilo que nunca mais existiria e a necessidade de não esquecer o que ele realmente se tornará. Essa oscilação era cruel, mas também me mantinha desperta, consciente de que não havia retorno. Eu me lembro de uma noite em particular, em que fiquei parada diante do espelho do quarto. O reflexo mostrava uma mulher cansada, mas havia algo além das olheiras e dos ombros pesados. Havia uma centelha nos meus olhos, uma força que eu mesma quase não reconhecia. A sensação era de estar diante de uma porta fechada, sabendo que a chave estava nas minhas próprias mãos. O difícil não era abrir, mas aceitar que depois dela nada seria igual. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque não se trata apenas de mim. Quem já foi traído sabe do que estou falando. Quem já se sentiu invisível dentro da própria casa entende esse silêncio cheio de gritos que ninguém ouve. Eu caminhava pela sala escura, iluminada apenas pela luz fraca da rua entrando pelas frestas da janela. E cada passo ecoava como se fosse ensaio para um espetáculo que ainda estava por vir. As paredes guardavam segredos que não eram meus, mas eu já não tinha medo deles. Pelo contrário, cada segredo era um tijolo a mais na construção do desfecho que se aproximava. Ao mesmo tempo, havia um paradoxo curioso dentro de mim. Parte de mim ansiava pelo momento da revelação, desejava ver a máscara cair diante de todos. Mas outra parte sentia uma melancolia estranha, como se estivesse prestes a sepultar não apenas um casamento, mas também uma versão de mim mesma que já não poderia voltar. Era um luto silencioso, e talvez o mais doloroso de todos. O contraste entre essa dor e a esperança de libertação me consumia, criando uma tensão que parecia pulsar a cada respiração. Eu sabia que o tempo estava correndo, e que logo chegaria a hora de transformar silêncio em ação. E quando essa hora chegasse, o impacto não seria apenas sobre ele, mas sobre todos que acreditavam conhecer a verdade. O mais curioso é que, mesmo sabendo o que vinha pela frente, eu sentia que havia algo ainda maior escondido na escuridão, aguardando para ser revelado. Naquela altura, eu já não via apenas um homem me traindo. Eu via todo um enredo se desfazendo diante dos meus olhos, como uma tapeçaria antiga que se solta ponto por ponto até restar apenas o tecido cru. O casamento que parecia sólido mostrava suas costuras abertas, e cada detalhe banal do cotidiano se transformava em prova silenciosa de que algo estava irremediavelmente quebrado. Era como caminhar sobre vidro. Cada passo doía, mas eu sabia que não podia parar. Às vezes, o medo me alcançava. Medo de me perder no meio daquele silêncio calculado. Medo de que minha calma fosse confundida com fraqueza. E, ao mesmo tempo, havia uma esperança teimosa crescendo em mim, como uma semente que insiste em brotar mesmo em solo árido. Era a esperança de finalmente me libertar, de respirar fundo sem sentir o gosto amargo da mentira grudado na garganta. As imagens vinham como lampejos. Eu sozinha na cozinha, mexendo a colher na panela sem perceber que a comida queimava. Eu deitada na cama, encarando o teto escuro, ouvindo o som distante do portão se abrindo tarde demais. Eu olhando para a aliança no meu dedo e sentindo o metal frio pesar como se fosse uma corrente. Cada cena era um lembrete cruel de que eu já não estava em um lar, mas em um teatro onde só eu sabia a verdade. E havia também a estranha dualidade que me consumia. Parte de mim queria que ele confessasse, que a mentira fosse arrancada em palavras, mesmo que dolorosas. Mas outra parte desejava o contrário, que ele seguisse acreditando na própria encenação, para que a queda fosse ainda maior, mais devastadora, mais pública. Era essa contradição que me mantinha desperta, entre medo e poder, entre perda e conquista. Eu o observava dormir, tão tranquilo, sem imaginar que cada respiração dele era medida pela minha decisão. O quarto mergulhado na penumbra parecia uma cena congelada, e eu sabia que em breve essa calmaria se romperia em estilhaços. Havia algo quase poético em preparar o terreno em silêncio,
em saber que a maior revelação da sua vida viria do lugar que ele menos esperava, de mim. E quanto mais eu aguardava, mais sentia que as linhas entre amor e vingança se confundiam. Já não havia espaço para recuperar o que tínhamos perdido. O que restava era um caminho único, e eu estava disposta a percorrê-lo até o fim. O que ele não sabia era que, a cada dia, eu guardava um segredo maior do que todos os dele juntos. E quando esse segredo fosse exposto, não haveria escapatória. Às vezes eu me pegava parada no meio do corredor, imóvel, como se o chão tivesse virado um lago escuro. Bastava ouvir o portão rangendo, a porta abrindo, o tilintar das chaves na mesa. E tudo dentro de mim se dividia em duas metades que não conversavam entre si. De um lado, a mulher que ainda lembrava do riso fácil do começo, do café que perfumava a casa, da música que embalava domingos. Do outro, a mulher que aprendeu a ouvir o ruído por trás do ruído, o fio oculto que puxa a verdade para fora da sombra. Eu respirava devagar, como quem testa a própria força. Ele passava por mim com um aceno, a camisa meio amarrotada, um perfume que não era o nosso. Eu respondia com um gesto mínimo e guardava aquela nota dissonante na minha coleção silenciosa. A vida seguiu fingindo normalidade. A toalha dobrada com cuidado, os pratos alinhados no escorredor, a cama esticada com um capricho que não combinava com a ausência que ela abrigava. Eu me tornei especialista em pequenos rituais, como quem prepara um palco com foco e paciência. A luz da cozinha de madrugada parecia mais fria, quase metálica. O relógio marcava horas elásticas, impossíveis. Eu mexia o açúcar no copo, ouvindo o som fino da colher, e era como se cada volta desenhasse um círculo de proteção ao meu redor. A casa tinha seu próprio coração, batendo num compasso que só eu percebia. Havia dias de coragem translúcida, quase luminosa. Eu acordava com a certeza limpa de que nada me derrubaria, de que minha dignidade não estava em disputa, de que a minha história não terminaria numa esquina escura. Em outros, a sombra vinha sem pedir licença, e eu me via pensando no que ainda podia se perder. O sobrenome, os retratos na estante, as amizades que escolhem lado quando a verdade estoura. O medo não era de ficar só, era de ser mal interpretada, de ver minha calma confundida com frieza, minha estratégia lida como crueldade. Eu me lembrava do espelho e do brilho quieto nos meus olhos. Ali estava a resposta. Eu sabia quem eu era. E, sabendo, a escuridão só conseguia me tocar pelas bordas. Quando ele falava ao telefone no quintal, com a voz baixa demais para ser casual, eu sentia a madeira da janela vibrar levemente sob os meus dedos. O céu do final da tarde ficava num laranja que parecia ferver, e eu me perguntava quantas vezes um pôr do sol pode queimar antes de virar rotina. O cachorro do vizinho corria, as crianças gritavam ao longe, alguém batia uma porta. A vida urbana, ruidosa e sem poesia, era a moldura perfeita para o quadro que eu pintava em silêncio. O contraste me fortalecia. O barulho lá fora, a disciplina cá dentro. Eu comecei a notar como o mundo reage quando pressente uma mudança. A moça da padaria me olhou com gentileza naquele dia, como se intuísse uma batalha invisível e discreta. A vizinha do portão de ferro me cumprimentou mais demorado, o olhar demorando um segundo a mais no meu rosto, talvez tentando decifrar. E eu passei a caminhar um pouco mais ereta, não por orgulho, mas por respeito a mim mesma. Em cada passo, eu revisava mentalmente as bordas do plano, como quem confere costuras antes de vestir um tecido importante. Não havia pressa, mas havia tempo marcado. Não havia raiva, mas havia uma energia densa pedindo desfecho. À noite, o quarto ficava dividido em dois climas. Do lado dele, a respiração pesada, o corpo virado para a parede, a despreocupação de quem acredita que nada o alcança. Do meu lado, o ar frio, a janela entreaberta, a cortina balançando como um aviso. Eu fechava os olhos e conseguia ouvir meu próprio pulso, firme, disciplinado, dizendo que eu estava perto. E era estranho como, na beira desse precipício, nascia uma ternura por mim mesma que eu não conhecia. Uma ternura que não perdoa o que me feriu, mas acolhe a mulher que resistiu. Quando imaginei a cena que se aproximava, não vi gritos, não vi vidros quebrando, não vi dedos apontados. Vi luzes brancas, passos apressados, vozes técnicas, gente reunida sem entender de imediato. Vi a verdade se impondo como se impõe a gravidade, inevitável, incontestável, silenciosamente cruel.
E, por trás de tudo, vi meu rosto sereno, como quem assiste a maré recolher aquilo que nunca foi seu. A fronteira entre medo e alívio ficou fina como pele de tambor. Bastava um toque para soar. Eu me levantei, apaguei a luz da cozinha e fiquei um instante na penumbra, ouvindo a casa. Não havia mais o que ajustar. Só restava o tempo cumprir o seu trabalho, esse tempo que não para quando a gente pede, mas que também não falha quando a hora chega. E, suspensa entre uma última inspiração e o passo seguinte, eu soube que a noite guardava algo que mudaria o desenho das paredes para sempre. Eu sabia que o tempo tinha começado a trabalhar a meu favor. Cada gesto dele, antes escondido atrás de sorrisos ensaiados, agora soava como uma confissão mal disfarçada. O modo como ajeitava a gravata antes de sair, como limpava o celular com a pressa de quem quer apagar rastros, como demorava alguns segundos a mais olhando o próprio reflexo no espelho do corredor. Era como assistir a um jogo em que o adversário nem percebe que já está perdendo. E eu, em silêncio, só precisava esperar o próximo movimento. O impacto desse silêncio calculado não ficou restrito a nós dois. A atmosfera da casa mudou. Os vizinhos, sempre atentos às pequenas variações da rotina alheia, começaram a notar as chegadas tardias. As portas batendo no meio da noite, os sussurros que escapavam pelo quintal. As paredes pareciam absorver cada som, cada gesto, e devolver tudo em forma de tensão. Eu caminhava pelos cômodos sentindo a energia suspensa, como se a própria casa respirasse mais fundo, ciente de que algo estava prestes a acontecer. E havia também os sinais externos, mais sutis, mas igualmente reveladores. Os olhares prolongados de conhecidos quando passávamos juntos pela rua. O aperto de mão frio demais nos encontros casuais. A sensação de que todos estavam juntando peças que ele acreditava estar escondendo. Essa rede invisível de observadores, mesmo sem querer, fortalecia o terreno para o desfecho. Era como se o mundo inteiro estivesse alinhado, esperando a hora em que o véu cairia de vez. Eu pensava nisso como uma balança. De um lado, o esforço que ele fazia para manter a farsa de pé, alimentando duas vidas como quem tenta sustentar pratos girando no ar. Do outro, o peso crescente da verdade, que puxava tudo para baixo com uma força inevitável. Era questão de tempo até que a balança pendesse, até que o barulho da queda ecoasse para além das nossas paredes. Em meio a essa tensão, descobri algo sobre mim mesma. O silêncio não era apenas arma, era escudo. Ele me protegia da pressa, da raiva cega, das decisões impulsivas. Eu podia observar sem ser notada, planejar sem ser interrompida. Era como segurar um arco tensionado, a flecha pronta, esperando apenas o instante em que o alvo se expõe. Essa espera, embora dolorosa, me dava poder. As noites eram as mais difíceis. Ele dormia pesado, e eu ficava desperta, ouvindo o som ritmado da respiração dele, misturado ao zumbido distante da cidade adormecida. O contraste era cruel. De um lado, a inconsciência tranquila de quem acreditava estar seguro. Do outro, a vigília firme de quem já conhecia o fim da história. Nessas horas, eu me perguntava se alguém, ao olhar de fora, seria capaz de perceber a diferença. Você já se pegou imaginando como reagiria ao estar no meu lugar? Esse tipo de pensamento às vezes pede para ser partilhado, como quem deixa escapar em voz baixa para ver se ecoa em outros corações. Era essa partilha silenciosa que me mantinha firme. Eu não estava sozinha, mesmo que ninguém soubesse do meu plano. Porque cada gesto dele, cada descuido, era uma confissão que me aproximava mais da verdade final. E, no fundo, eu sabia que quando a queda viesse, não seria apenas dele. Seria de todos que escolheram não enxergar, de todos que acreditaram na aparência em vez de olhar para as rachaduras. O palco estava montado. As cortinas ainda fechadas. E eu, nos bastidores, ajustava os últimos detalhes. A tensão não diminuía. Pelo contrário, crescia como uma maré que se aproxima da areia, cobrindo pouco a pouco tudo o que encontra. E quando essa maré chegasse, não haveria volta. Eu sentia que a linha entre a aparência e a realidade estava cada vez mais tênue. Ele acreditava caminhar em terreno firme, mas eu via os buracos se abrindo sob seus pés. Era como observar alguém atravessando um lago congelado sem perceber as rachaduras que se espalhavam por baixo do gelo. Cada passo dele produzia um som diferente, mais frágil, mais perigoso, e eu sabia que bastaria um gesto a mais para que tudo se rompesse.
A casa refletia essa tensão em cada detalhe. O relógio da sala, que antes me passava segurança com o tic-tac constante, agora parecia uma contagem regressiva. O cheiro de café, que sempre me confortou, trazia lembranças amargas de manhãs partilhadas com alguém que já não era meu. Até a luz da tarde entrando pelas frestas da cortina parecia anunciar que a escuridão chegaria mais cedo do que eu esperava. Havia algo quase vivo em cada canto, como se as paredes observassem em silêncio o que eu me preparava para fazer. Mas, junto desse cenário sombrio, havia também lampejos de clareza. Era como se a dor tivesse aguçado minha visão, me permitindo enxergar além das máscaras. Eu notava como ele se esforçava para manter a compostura em jantares, como tentava parecer atencioso demais na frente de amigos, como fazia questão de sorrir quando alguém nos olhava. Essa performance exagerada não era convincente, era uma confissão disfarçada de zelo. E eu, quieta, acumulava cada detalhe como se guardasse pedras em um bolso secreto. O contraste me acompanhava em cada respiração. Medo e esperança conviviam lado a lado dentro de mim. Havia dias em que o medo parecia vencer, sussurrando que eu poderia ser mal interpretada, que a exposição traria consequências maiores do que eu imaginava. Mas então vinha a esperança, firme e discreta, lembrando que a verdade não pode ser enterrada para sempre. Era um equilíbrio frágil, como segurar água entre as mãos, sempre escorrendo, sempre pedindo vigilância. Eu sonhava, às vezes, com um momento final. Via rostos surpresos, vozes elevadas, gente correndo para entender o que acontecia. O cenário mudava em cada sonho. Ora era no quintal iluminado, ora em uma sala cheia de testemunhas, ora na rua com vizinhos curiosos. Mas o ponto em comum era sempre o mesmo. Ele, reduzido ao silêncio, exposto pela própria arrogância. Eu não precisava levantar a voz. O espetáculo não exigiria palavras minhas, apenas a presença firme de quem sabe que a justiça, cedo ou tarde, se impõe. O tempo, esse aliado implacável, continuava seu trabalho. Ele acreditava estar no controle, enquanto eu já carregava dentro de mim a certeza de que o controle tinha mudado de mãos. Cada gesto meu, cada olhar contido, cada respiração medida, era parte de um ritual silencioso que me preparava para o desfecho. E, no entanto, mesmo tão perto, havia uma sombra de incerteza pairando sobre mim. Porque toda revelação carrega riscos, e eu sabia que o momento da queda não me devolveria exatamente a vida que perdi. Ele traria algo novo, imprevisível, que ainda não tinha forma. Talvez liberdade, talvez solidão, talvez ambas. Era como estar diante de uma porta entreaberta, vendo um feixe de luz atravessar a escuridão, mas sem saber o que espera do outro lado. E, suspensa nesse instante, eu compreendia que o maior impacto ainda estava por vir. Havia noites em que eu ficava sentada na ponta da cama, os pés tocando o chão frio, sentindo o peso do silêncio se espalhar pela casa. O mundo lá fora parecia distante, com seus carros passando na rua e os latidos ocasionais de um cachorro. Aqui dentro, porém, cada detalhe vibrava com uma intensidade quase insuportável. O ranger da madeira, o sopro do vento contra a janela, até o som do meu próprio coração se tornavam parte de uma orquestra invisível que anunciava o que ainda estava por vir. Ele dormia tranquilo, alheio à tormenta que se erguia ao seu redor. O contraste era brutal. A despreocupação dele, entregue a sonhos banais, e eu, desperta, carregando um futuro que ele nem imaginava. O corpo dele parecia pesado demais, como se o colchão o engolisse, enquanto o meu parecia leve, suspenso por uma energia que não me deixava descansar. A sombra do abajur se alongava pela parede, lembrando-me de que ainda havia trechos escuros da história esperando para serem iluminados. Durante o dia, essa dualidade continuava. Eu mantinha a rotina, cumpria tarefas, sorria quando necessário, mas por dentro cada gesto era calculado. O simples ato de arrumar a mesa do jantar se tornava metáfora. Eu colocava talheres alinhados, pratos bem posicionados, mas sabia que a ordem aparente escondia rachaduras invisíveis. O cheiro do molho fervendo no fogão se misturava ao calor da panela, e mesmo esse aroma familiar trazia consigo uma sensação de despedida, como se cada refeição fosse a última antes do grande rompimento. O mundo ao redor reagia de formas inesperadas. Algumas pessoas me olhavam mais de perto, como se percebessem fissuras no verniz da vida perfeita que ele tanto exibia. Outras, talvez por conveniência,
escolhiam não enxergar. Era esse contraste entre quem pressente e quem ignora que tornava tudo ainda mais tenso. Porque eu sabia que, quando a verdade viesse à tona, ninguém poderia alegar surpresa completa. A queda dele não seria só dele, seria um reflexo em cada olhar que fingiu não ver. Havia momentos em que eu mesma duvidava. O medo sussurrava, tentando me convencer de que talvez fosse tarde demais, de que a exposição me traria solidão em vez de alívio. Mas então a confiança retornava, firme, lembrando-me de que dignidade não é moeda de troca. Eu respirava fundo, sentindo o ar frio entrar, e repetia silenciosamente para mim mesma que era melhor enfrentar a sombra de frente do que viver à mercê dela. A cada dia que passava, a linha entre progresso e desafio se estreitava. Eu estava mais perto do desfecho, mas também mais ciente dos riscos. Era como caminhar por uma estrada iluminada apenas por pequenos pontos de luz, sabendo que basta um sopro para mergulhar de novo na escuridão. Ainda assim, cada passo me fortalecia. O coração batia mais rápido, não de medo apenas, mas de antecipação. E então, nas noites mais silenciosas, eu imaginava como seria o instante em que o véu cairia. Não em detalhes nítidos, mas em lampejos. O som de vozes se erguendo, o brilho inesperado de luzes refletindo nos olhos atonitos, a respiração presa na garganta de quem finalmente entende. Era como segurar uma corda esticada, prestes a se soltar. E eu sabia que, quando isso acontecesse, nada voltaria a ser como antes. O instante chegou como um raio cortando o céu escuro. Não houve aviso, apenas a inevitabilidade de algo que vinha sendo preparado em silêncio. As portas se abriram, os olhares se voltaram, e de repente não havia mais como esconder. Ele estava ali, preso no próprio jogo, exposto diante de todos. Os murmúrios se espalharam como fogo em palha seca, cada rosto revelando espanto, incredulidade, até riso contido. Era como assistir a uma máscara cair em câmera lenta, e eu, em pé, com a calma que cultivei por tanto tempo, apenas assistia. Não precisei dizer nada. A cena falava por si. A sala parecia menor, as paredes mais próximas, como se quisessem guardar para sempre aquele espetáculo inesperado. Eu observava as expressões mudarem, os olhos dele suplicarem por ajuda que não viria. E, dentro de mim, algo se movia. Não era vingança pura, não era ódio, mas uma libertação antiga, uma ferida sendo finalmente lavada. Era como sentir o peso de anos escorrendo pelos ombros e caindo no chão, deixando atrás apenas a leveza da verdade. O contraste era brutal. De um lado, a queda dele, cercado de vergonha, incapaz de sustentar a farsa. Do outro, o meu silêncio erguido como uma fortaleza, mostrando que a força não precisa de gritos. Eu era prova viva de que a dignidade pode esperar, pode ser paciente, e quando chega, chega como tempestade clara, iluminando tudo. Foi nesse instante que compreendi que não se tratava apenas dele, mas de mim, da mulher que resistiu, da mulher que não aceitou se tornar invisível. Os sons se misturavam, o barulho apressado de passos, o zumbido das conversas baixas, a respiração acelerada de quem finalmente entendeu. Eu sentia cada segundo como uma eternidade, cada detalhe como um quadro pintado para nunca ser esquecido. O brilho das luzes refletia nas janelas, os olhos curiosos se multiplicavam, e a verdade ecoava em cada canto. Era impossível apagar, impossível voltar atrás. E ali estava o aprendizado. O desafio tinha sido enorme, o medo constante, mas a conquista superava tudo. Eu havia provado a mim mesma que o silêncio pode ser mais alto do que o grito, que a espera pode ser mais poderosa do que a pressa. E se você chegou até aqui comigo, sabe que essa transformação não é apenas minha. Ela pertence também a quem se reconhece nessa jornada, a quem entende que nunca se deve mendigar respeito. Talvez seja por isso que tantos sentem vontade de deixar uma marca, de curtir, de comentar, de se inscrever, não por obrigação, mas porque se sentem parte dessa revelação. Hoje, quando olho para trás, vejo não apenas o homem que caiu, mas a mulher que se levantou. O reflexo no espelho já não mostra alguém ferida, mas alguém inteira, que aprendeu a dizer não, que aprendeu a ser sua própria resposta. E se há um privilégio em acompanhar essa história, é perceber que cada passo, cada silêncio, cada escolha, construiu um final que não pertence ao acaso, mas à coragem. O verdadeiro final feliz não veio dele, nem da queda que presenciei. Ele nasceu do instante em que escolhi a mim mesma,
em que decidi que não aceitaria menos do que mereço. E é esse o presente que deixo a quem caminha ao meu lado nesta narrativa. A certeza de que dignidade não se pede, se afirma. Quem entende isso descobre que, no fundo, nunca esteve sozinho.